Esse aqui é meu amigo trans. Travesti não é mulher. Você nunca vai ser homem de verdade. Muito se fala em terapia hormonal para menopausa, para câncer de mama, para câncer de próstata, mas a gente precisa falar mais sobre terapia hormonal para pessoas trans. E esse é o tema do vídeo de hoje. Doutor, o que é a terapia hormonal? Bem, a terapia hormonal é o tratamento que a gente faz para os pacientes que sentem uma disforia de gênero. Gênero é a identificação que o paciente sente em relação a ser masculino, feminino. Tem gente que é do sexo feminino, mas se sente do gênero masculino. Então, o tratamento hormonal é a gente conseguir fazer reposição hormonal nesses pacientes para que eles consigam adquirir características, aparência de acordo com o gênero que ele se identifica. Pode ser feito tanto para mulheres que se identificam como homem, assim como homens que se identificam como mulheres. E quais são os hormônios usados aí em cada um dos casos? Bem, no caso das mulheres trans, quando eu falo mulheres trans, eu me refiro a pessoas do sexo masculino que se identificam como feminino. Bem, no caso das mulheres trans, basicamente o tratamento é o estrogênio, que é o hormônio natural da mulher, sendo que se a gente fizesse só estrogênio, não seria o suficiente para bloquear a testosterona, que é um hormônio muito, digamos, muito forte. Então a gente tem que usar certos tipos de substâncias de bloqueadores da testosterona natural. Então no caso da mulher trans, a gente usa o estrógeno e mais um bloqueador da testosterona. Já no caso dos homens trans, a gente basta usar a testosterona, que é o suficiente para que o paciente consiga adquirir as características e a aparência do gênero que ele se identifica. E normalmente, quanto tempo dura esse tratamento ou é para a vida inteira? Bem, assim, a gente tem que imaginar que a gente tenta reproduzir o que é mais fisiológico, o que é mais natural possível. Então, assim, a gente imagina, por exemplo, que uma mulher ela tem hormônios ativos até a menopausa. Então, geralmente, o tratamento é longo prazo, realmente longo prazo, mas talvez quando chegar numa idade que já poderia estar na menopausa, a gente pode tentar reduzir esses hormônios ou talvez até suspendê-lo. Já o caso masculino, o homem também passa por uma menopausa chamada andropausa. Então, assim, o tempo exato de quando a gente vai diminuir e vai parar é muito difícil precisar, mas é um tratamento a muito longo prazo, uma coisa assim até 60 anos de idade e ir lá fazer reavaliações rotineiras. E existem efeitos colaterais nas pessoas que têm que usar esses hormônios aí por tanto tempo? Existe. Todo tipo de medicamento tem efeito colateral, principalmente quando é usado de forma irresponsável e sem orientação médica. Todos os nossos hormônios atuam num nível específico de atuação. Qualquer quantidade um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo vai ser extremamente lesivo para os pacientes. Pode trazer série de transtornos, como pode aumentar risco de diabetes, risco de infarto, risco de câncer, pode aumentar, deixar o sangue aumentar as células vermelhas e deixar o sangue mais espesso. Então, assim, se você usar de forma correta, com orientação, e manter os níveis dentro do esperado, a gente consegue manter esse tratamento a longo prazo minimizando os efeitos colaterais. Sim. E aí também é importante fazer um acompanhamento psicológico, se for possível, né? Com certeza. O que diz as diretrizes para os endocrinologistas, veja só, sou endocrinologista. Eu sou somente um homem que passa os hormônios. Eu não consigo dizer quem precisa, quem deve, se existe alguma doença que possa dificultar esse tratamento que tem que ser a longo prazo, porque a gente tem que orientar os pacientes o seguinte, esse tratamento não admite arrependimentos. Tipo, a gente não pode começar e lá para as tantas, não era bem isso que eu queria, não tem como voltar. Muitas das características após iniciar hormônios não tem reversão. Então, assim, eu sou apenas o homem dos hormônios, eu não consigo dizer quem precisa. O que a gente precisa é que os pacientes procurem eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo que dê um aval. Olha, esse paciente realmente entende dos tratamentos, ele não tem nenhuma comorbidade que seja impeditiva do tratamento, que possa atrapalhar esse tratamento. Então, assim, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico é fundamental para esses casos. Sim. E o tratamento, ele afeta a vida sexual?
Pode afetar, pode afetar. Veja só, existe um erro de achar que testosterona é um hormônio só para os homens. A mulher também produz testosterona. Ela tem os seus níveis mais baixos que os homens, mas tem. A testosterona é importante da mulher no sentido de, por exemplo, fornecer o libido, o desejo sexual. Sim. Então, muitas das vezes, as pacientes trans, quando a gente começa, as mulheres trans, quando a gente começa um tratamento que bloqueia essa testosterona, pode afetar a vida sexual, sim. A paciente diminui o libido, diminui a vontade de ter relações, se retrai mais por causa da diminuição da testosterona. Aí, nesses casos, a gente tem que dosar, tentar talvez diminuir um pouco o bloqueador de testosterona e vice-versa. Quando a gente pega um homem trans e começa testosterona, a gente tem que avisar os pacientes trans que isso pode aumentar sua agressividade, pode aumentar seu desejo sexual, pode aumentar seu comportamento competitivo, mas a maioria dos casos, os pacientes eles passaram por uma longa vida de disforia, de depressão, que quando você começa esse tratamento, os pacientes se sentem melhor, a autoestima aumenta, eles se sentem mais livres para ter relações sexuais, se sentem mais à vontade, e isso, na maioria das vezes, tem um efeito psicológico muito positivo na vida sexual. E para quem deseja ter filho, doutor, é aconselhável congelar os óvulos e os espermatozoides antes de começar a terapia ou não afeta? Não, isso aí é um conselho que eu faço para todos os pacientes, certo? A maioria dos meus pacientes, eles são jovens, na casa dos 20 e poucos anos. Então, eles não pensam isso e eu falo, olha, eu vou pensar por você isso. Eu sei que você é jovem, você não pensa em prole, em ter filhos no momento. Mas esse tratamento, muito provavelmente, vai lhe deixar infértil. Então, pense agora, se em algum momento na sua vida você quiser ter um filho com suas características genéticas, que você desejar, nem que seja para implantar um óvulo numa barriga de terceiros ou fertilização em outras pessoas, é importante que você se lembre de tentar congelar óvulos e espermatozoides. E você tem um livro, então, inclusive, né, sobre esse assunto. Fala um pouquinho, doutor. Esse livro aqui eu fiz porque eu vi que não tinha informações. Escrevi um livro só sobre isso. Esse termo hoje em dia está um pouco desatualizado, a gente não chama mais transtorno, a gente fala de disforia. Então, assim, a versão mais recente vai vir já com o termo correto. E é um ótimo livro para aquele médico que está no posto de saúde, que ele não tem formação, está em dificuldade. Aqui está todo um guia mostrando como é que você trata o paciente, quais são os efeitos colaterais, qual a dose correta, qual a forma de você utilizar e você pesquisar efeitos colaterais, evitar danos para o paciente. É um livro médico, mas os pacientes também podem ler, que tem toda a informação dizendo quanto tempo vai surgir as características desejadas. Tem um jeito certo, espera. O lema do tratamento deve ser devagar e sempre, sem pular etapas. Diego, conta pra gente um pouquinho da sua história. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. 28. E você começou a fazer a terapia hormonal com quantos anos? Foi em 2019, eu tinha 24 anos. Uhum. E aí, como é que foi? Qual foi o seu start aí, quando você decidiu mesmo? Eu ia embora para São Paulo, estava me sentindo muito infeliz aqui. Só que aí eu já fazia terapia com psicólogo há um tempo. Eu comecei a trazer coisas do meu passado que eu comecei a juntar e eu estava me sentindo desconfortável comigo mesmo, com o meu corpo. Eu estava infeliz. E junto com a terapia eu consegui entender que, na verdade, eu não me identificava como mulher e sim como um homem trans. E aí, mas aí em 2018 eu fiz essa transição social, que a gente chama, que é começar a falar para os amigos, para a família, sobre meu nome, né? Trocar o nome, Isso. né? E só um ano depois que eu vim querer fazer a transição hormonal. Como é que foi para sua família? Foi tranquilo, tipo, eu já tinha tido várias conversas sobre a minha sexualidade, porque eu vim entender minha sexualidade antes do gênero, que o gênero é diferente de sexualidade. Sim. Então, eu identifiquei minha sexualidade muito antes de me identificar como um homem trans. Então, já tinha tido uma conversa com minha família sobre isso. E quando eu fui falar sobre a questão do gênero, foi muito tranquilo para minha família. Uhum. Assim, de início tem aquele impacto, né? Porque a família sonha com uma coisa e depois vê que não é aquilo. Mas a minha família foi super receptiva, meus amigos, foi tudo tranquilo. E como é que foi o começo da terapia hormonal para você? Então,
apesar de querer muito, eu tinha muito medo de começar a terapia hormonal, mas junto com a terapia psicológica, eu consegui entender que era o que eu estava querendo, que eu desejava, né? Então, aí eu fui procurar um médico, né? Só que naquela época não era muito fácil. Inclusive, eu tenho um plano de saúde, mas no plano de saúde não tem médico disponível para terapia hormonal na questão do gênero. Como é que foi ver o seu corpo mudando Pois assim? eu tinha muita disforia com a questão do meu corpo mesmo, assim. Eu sentia que era muito feminino e eu não gostava. E aí, com o hormônio, foi mais masculinizando, no caso, né? E aí foi nascendo barba e tal, e aí eu fiquei me sentindo feliz com tudo que eu tava, com todas essas mudanças, que aí sobrepôs toda a questão ruim que também tem, né? Que é um equilíbrio das duas coisas. A gente tá vivendo um momento aí que as pessoas trans, elas estão tendo mais visibilidade, né? Mas você sente ainda preconceito? Com certeza. Assim, eu tenho uma passabilidade, que é o que a gente chama, que é tipo, eu não sofro preconceito na rua, eu consigo passar pelas pessoas sem sofrer preconceito. Mas a partir do momento que as pessoas descobrem que eu sou um homem trans, aí começa, qual é o seu nome de verdade? Aí começam várias perguntas pessoais que são ruins, tipo, são desconfortáveis de responder. Invasivas, Sim. né? Então deixa um recado para quem está assistindo a gente. O que você gostaria de falar? Gostaria que as pessoas olhassem pra gente de uma forma mais carinhosa, né? Que a gente precisa também desse olhar, tanto de pessoas quanto de esferas públicas. Precisamos de atenção, precisamos ser respeitados, que é o mínimo, né? Não quero sentir medo ao sair de casa, ao usar um banheiro, eu não quero sentir medo, eu não quero que as minhas irmãs, minhas colegas trans sejam mortas na rua, então acho que é muito importante que as pessoas estudem, que as pessoas entendam que a gente precisa ser olhado. Sim, com certeza. Obrigada, viu, Diego? De nada. E olha, se você quer saber mais sobre saúde e qualidade de vida, não deixe de acompanhar os nossos vídeos aqui no nosso canal. Aproveite e se inscreva e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Um beijo e até a próxima.